Bom, a amplitude ela é uma medida estatística descritiva de variabilidade muito simples, muito direta. Isso porque o objetivo dela é avaliar os extremos da base de dados, simplesmente calcular a diferença entre o maior e o menor valor de dados. Então, se a gente leva isso aqui para o nosso exemplo, nós já identificamos que o 1 é o menor valor e o 9 o maior valor que foi observado ao longo dos 10 dias de medição. Portanto, a amplitude, né, o range que a gente chama, o R, é igual a 9, que é o maior valor, menos 1, que é o menor valor. O nosso range é de 8, ok? Então, essa é uma medida estatística mais tranquila. O desvio padrão já é uma medida de variabilidade um pouco mais sofisticada. Isso porque o desvio padrão, ele avalia a variabilidade em torno do valor médio, do valor central. Então, a forma como o desvio padrão calculado é a seguinte: a gente avalia a distância de cada valor da base de dados em relação à média. Por isso que a conta feita é essa, né? O somatório dos valores individuais menos a média elevado ao quadrado. Isso me fala sobre a questão da distância. Então, imagine que nesse nosso exemplo a média é 5, né? O que o desvio padrão ele vai observar? A distância de cada valor em relação ao 5. Então, a distância do 6 para o 5, do 9 para o 5, do 1 para o 5 e assim por diante. Ou seja, se a minha base de dados sempre tem valores muito próximos de 5, que é a média, o meu desvio padrão será baixo, porque toda a base de dados, todos os valores são próximos do próprio valor médio, que é o 5. Agora, se eu tenho uma base de dados com valores próximos ao 5 e distantes de 5, aí a variabilidade é maior, portanto, o valor do desvio padrão aumenta. Então, é assim que o desvio padrão enxerga variabilidade. Essa é uma medida estatística mais trabalhosa de calcular, né? Desvio padrão sigma, né? Ou também eu posso representar pela letra S. Como é que eu calculo essa medida? Então, é raiz quadrada do quê? Das distâncias todas de cada valor em relação ao valor da média. Por isso que é um somatório. Então, é cada valor em relação à média. Então, é 6 menos o 5, mais isso aqui tudo sempre ao quadrado. Ó. Mais o 9 menos o 5 ao quadrado, mais o 5 menos o 5 ao quadrado, mais... E aí eu vou fazendo de cada um até o último valor ali, 5 menos o 5 ao quadrado. Isso tudo dividido pelo número de valores, a quantidade de valores, 10 menos 1. Esse é o resultado do meu desvio padrão, que no caso aqui do nosso exemplo, dá 2,3. Ou seja, o que representa esse 2,3? Representa o quê? As distâncias médias de cada valor em relação à própria média da minha base de dados. Ou seja, qual é a distância média em relação ao 5, já que o meu 5, né, o 5 representa a média aqui do meu exemplo. Então, em relação ao 5, a variabilidade da minha base de dados é de 2,3. Quanto maior o desvio padrão, maior a variabilidade. Esse número aumenta. Quanto menor o desvio padrão, menor a variabilidade. Esse número cai. É assim que a gente calcula. Agora, todas essas contas são muito mais fáceis da gente fazer no Minitab, né? Por isso que a proposta agora é que a gente vá para o Minitab e, de fato, peça para calcular esses valores todos de uma forma muito simples, com poucos cliques, a gente consegue que o Minitab dê para a gente toda essa informação que a gente estava tentando aqui fazer na mão, né? Muito bem, então agora a gente quer calcular a estatística descritiva aqui pelo Minitab. Primeira coisa, claro, é digitar os dados, eu fiz isso. Então, primeiro eu criei a coluna dias, coloquei de segunda a sexta novamente, 10 dias úteis, né? Itens defeituosos também, digitei os valores corretamente,
aqui para cada linha. Portanto, eu tenho aqui minha base de dados. Para a gente fazer a conta, eu vou lá em Stat, Estatística Básica, Exibição de Estatística Descritiva. Dou um clique, a janela vai abrir, eu vou escolher qual a variável que eu quero para fazer a conta, né? Então, só tem uma coluna com números, que é a C2, itens defeituosos, eu escolho ela. Vou clicar aqui em Estatísticas. Vou selecionar as estatísticas que nós falamos, média, desvio padrão, mediana e quartis estão aqui, amplitude, né? E ok, essas são as estatísticas, ó, que a gente falou, né? Posso deixar aqui mínimo e máximo também de curiosidade. E aí basta clicar em OK e OK novamente. O Minitab vai apresentar o resultado para vocês aqui na Session, né? Na Session é onde ele vai guardando todo o histórico do que foi feito. Então tá aqui, como nós vimos lá, média 5, mediana 5, desvio padrão 2,3, né? Primeiro quartil 3,5, terceiro quartil 6,25 e amplitude 8. Lembrando, né, aqui o cálculo dos quartis, aqui ele tem uma exatidão maior, né? E a gente aprendeu a fazer o cálculo na mão através de uma regra prática. Então, esses valores acabam mudando um pouquinho em relação ao que é o Minitab e o que é a regra prática. O valor mais preciso, claro, é esse do Minitab.